Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa noite de sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2023, para fornecer um terceiro fluxo, mais um relatório de notícias e atualizações mais recentes que eu colho através dessa rede maravilhosa de informações, a qual estou procurando segui-la com cada vez mais frequência, buscando novos provedores que estão nessa mesma conectividade da esperança, do otimismo. Eu agradeço a todos os irmãos desde já que estão voltando a observar mais esse fluxo. Agradeço, como sempre, a todos os irmãos inscritos no meu canal desde o início, que me dão a honra e a presença, a honra da visita e presença até hoje em meu canal. Todos os novos que se encontram nessa mesma situação vão me conhecendo, fazendo parte dessa família. E eu fico muito feliz, só posso dizer uma coisa: vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E com muita alegria, felicidade, eu venho compartilhar mais um relatório de informações, meus amigos, como eu disse, E são inteligências, partes da inteligência no canal do Mark e de muitos provedores que eu procuro fazer neste humilde roteiro e trazer aqui nessas nossas inteligências. E sempre, meus amigos, observando este contexto global, com muita fé em Deus, no nosso Cristo, Salvador, soberano, pois todos nós é a quem devemos nos ajoelhar, pois foi quem, do alto do ambiente celestial, esteve aqui como um humano para vivenciar e sofrer por cada um de nós. Então devemos a Ele toda a honra e glória, para sempre, ao nosso Cristo Salvador, a pessoa do Espírito Santo, que está sempre aqui tentando nos inclinar conscientemente para as coisas reais, verdadeiras. Muitos de nós o ouvimos, muitos não. Eu peço que as pessoas possam ser capazes de ouvir e compreender cada vez mais o que o Espírito Santo tem a falar aos seus corações, às suas consciências, pois ele só vem falar coisas que vêm te reconstruir. Ele só vem te dar a indicativa na vida de um caminho com Deus, que pode ser duro, com certeza, mas é o caminho certo. O caminho com Deus é sempre o caminho certo. Meus amigos, no ambiente dessas informações, eu tenho algumas novidades, gostaria de compartilhar com vocês. Vamos lá? Bom, indo primeiro no canal do Mark, tivemos aí numa inteligência. Do lado dos banqueiros, estamos ouvindo muitas conversas tremendas, começando, acreditamos, de contatos de títulos. Mas ninguém recebeu fundos completos ainda. Ouvindo que os principais bancos dos Estados Unidos estão tendo falhas técnicas e eles estão transferindo algumas das bolsas para bancos que estão 100% prontos para funcionar. Bom, meus amigos, só fazendo um breve adendo a essa informação, logicamente os Estados Unidos vem passando por um processo de autorização bancária e está havendo problemas de comunicação entre algumas instituições. E certamente são coisas que estão se corrigindo, conforme está atingindo o nível de pessoas que mantém toda essa situação acontecendo, e essas pessoas dando entrada, essas milhares de pessoas agora que estão para dar entrada, pode ser que ocorra algumas interposições, algumas coisas que eles pretendem resolver conforme os dias. Isso é o que o Marco está falando, no caso, que ninguém ainda recebeu títulos, está havendo algumas falhas técnicas na colocação de alguns fundos para algumas contas, nesse meio entre as instituições bancárias autorizadas, mas, irmãos, no caso, estamos aguardando tudo isso se cumprir. Era de se esperar que houvesse alguma coisa que pudesse ofender num sistema mesmo, o sistema que as redes bancárias autorizadas estão lidando
para fazer a conversão de fundos, né, em liquidez que estão já no QFS. Então isso é um probleminha, né, eu acredito, mas vai ser resolvido conforme o passar dos dias nos Estados Unidos. E isso acontece porque começou devidamente um processo de grande autorização para liquidar esses fundos, né? Eu compreendo assim. Estamos ouvindo que as coisas estão caminhando rapidamente para que os resgates ocorram nos centros financeiros e estão 100% preparados. Como nós estamos ouvindo, eles estão sempre cada vez mais mantendo essas assinaturas de documentos, preparando essas redes bancárias, verificando sistemas pelos departamentos das equipes de RV, e tudo isso tem gerado uma grande dor de cabeça ao grande nível 4 que está aguardando ansiosamente essas entradas, né, meus amigos? A notícia negativa que temos é que ninguém foi pago ainda, mas o resto é positivo. Nenhuma notícia recente sobre as moedas ou CMKX. Acreditamos que todos ficarão líquidos de uma só vez. A conversa tem sido principalmente sobre títulos, Iraque e títulos históricos, não os bônus do Zimbábue ainda. E estou ouvindo também coisas positivas do Vietnã, que eles estão posicionados já há algum tempo e prontos para partir. Lembre-se de que não ouvimos muito deles, mas eles estão preparados para o aumento no valor de sua moeda. Vimos a documentação do nosso departamento estadual de que o Vietnã precisa aumentar o valor de sua moeda. Eles estão muito subvalorizados. O Vietnã tem um sistema bancário modernizado, então não precisamos segui-lo tão de perto. Eles estão prontos para ir. Sua moeda está subvalorizada e eles têm um sistema bancário moderno já instalado. Eles só precisam reavaliar. Outra indicação, né, meus amigos, de que isso está ocorrendo para o nível do Oriente Médio, está partindo do Iraque, Vietnã, vai partir para a Indonésia também, e também o Zimbábue, possivelmente. A Arábia Saudita busca ingressar na SCO BRICS, embaixador da Rússia em Riad. Este artigo foi divulgado no dia 12 de fevereiro. SA deixou bem claro que deseja ingressar na Arábia Saudita, deseja ingressar no BRICS, que é o principal bloco promissor do mundo atualmente. Eles estão virando as costas para os Estados Unidos e o petrodólar. Sem a Arábia Saudita, a OPEP e a OPEP, não há nada para sustentar o dólar americano. É mais uma indicação, né, da falência do dólar dos Estados Unidos, que é lastreado no método fiduciário, né, no petróleo também, com o petrodólar, atualmente instalado, do Federal Reserve Bank. Ele dará à margem a nota verdadeira da República Restaurada dos Estados Unidos, que é o USN, United States Note, em sua forma física e em sua forma digital, United States Treasury ou Token Note, que serve mais como Token Note, que é a nova nota em forma de token do Tesouro dos Estados Unidos da América, que é o dinheiro digital, que é a contrapartida dessa CBDC fiduciária que os Estados Unidos está para lançar. Certamente a gente vai ver a queda de todos esses movimentos das elites, pois essas coisas indicam mais uma queda e a própria atenção deles voltada a algumas outras coisas, né? Eu também vou trazer algumas outras coisinhas sobre a questão governamental, né? Seguindo essas informações. Acredito que a contagem regressiva já começou, a espoleta foi acesa e esta coisa está pronta para explodir. Os novos bancos estão sendo apresentados como centros de serviços financeiros, que serão o futuro da nova indústria de serviço financeiro.
Há uma necessidade de que o sistema bancário forneça para toda a sociedade que não pode ser eliminada dentro do novo sistema financeiro quântico. O sistema financeiro é a cola que mantém a sociedade unida enquanto fazemos nosso comércio uns com os outros. É essencial enquanto o dinheiro for usado para trocar bens e serviços. É um serviço que deve continuar de alguma forma, esperançosamente melhor. Nos posicionarmos para realizar esse serviço é essencial. E o que quer dizer isso, meus amigos? Que essa etapa financeira tecnológica está muito próximo. Vale a pena nós, que não temos ainda impressão com tecnologias e outras coisas, estarmos dispostos, a fazer isso e observar toda essa virada, essa transição de uma forma evolutiva para que nós alcancemos, as etapas dessa transição completa, que é transformar mesmo esse mundo num lugar melhor, meus amigos. Seguindo aqui, segundo a República Restaurada e atualizações dos Estados Unidos, na década de 1860, banqueiros estrangeiros supervisionados pelos Rothschilds assumiram os sistemas financeiros dos Estados Unidos da América e o mundo. Em 1871, este Estado profundo conseguiu mudar a Constituição dos Estados Unidos da América e tornou-se formalmente uma corporação conhecida como a United States Incorporation. Acreditamos que o governo dos Estados Unidos da América fez já a transição para a República Restaurada. Acreditamos também que isso está acontecendo e estamos recebendo informações do centro de Reno, dizendo agora que está tudo acionado para a liberação de fundos e alguns já foram lançados. Segundo as equipes do QFS, a questão da criação da moeda da reserva internacional com base na cesta de moedas de nossos países está em revisão. Estamos prontos para trabalhar abertamente com todos os nossos parceiros justos. Além disso, temos informações Turquia, Egito, Arábia Saudita estão considerando ingressar no grupo BRICS Plus. Analistas acreditam que o movimento do BRICS Plus para criar uma moeda de reserva é uma tentativa de minar o dólar americano e os direitos especiais de saque que o Fundo Monetário Internacional tem. As relações comerciais russas e os países do BRICS se intensificam. O presidente da China, Xi Jinping, diz que os países que obcecam com uma posição de força e buscam sua própria segurança às custas dos outros cairão. O mundo financeiro se divide ao meio. Trilhos de pagamentos alternativos estão sendo criados, há um claro estoque global de ouro e um choque para o dólar robusto. O fortalecimento das nações do BRICS já está acontecendo e já acontecia bem antes do início do conflito na Ucrânia. Por exemplo, em 2014, a Rússia desenvolveu o sistema de transferência de mensagens financeiras e, posteriormente, foi lançado o sistema de pagamento MIR. Neste mesmo ano, em resposta à anexação à Crimeia, a Rússia começou a armazenar ouro em grandes quantidades. Bom, meus amigos, logicamente que existe uma posição clara e uma virada financeira dessas commodities no mundo inteiro. Rússia, China, outros países já estão se antecipando referente a isso. E nós estamos vendo, são movimentos irrefutáveis que estão acontecendo no mundo todo, que muitos ainda não estão despertos, muitas pessoas ainda acreditam que isso é blá blá blá, que é conversa fiada, que é perca de tempo, e vai tomar um grande susto quando essas ações começarem a ocorrer e não estiverem preparadas por não ter dado crédito e confiança a uma informação que está sendo não só dita a nível nacional, como nível global,
pois acredita que essas coisas ainda não estão para acontecer. Eu peço a Deus para que principalmente clareie os olhos dessas pessoas, que essas pessoas mudem de opinião, que as que já têm continuem preservando seu pensamento de consciência e espiritualidade para um amanhã. Mas quem não tem, meus amigos, que procure fazê-lo e agora, porque o futuro está ao virar da esquina. Essas coisas estão acontecendo em um nível muito rápido, em uma etapa de cronologia metódica que está dando até problemas pela rapidez em que está sendo propostas, né? Os sistemas nos bancos dos Estados Unidos já relataram, né, a inteligência que o Marco propôs para nós, né, foi até modesta, mas o Banco dos Estados Unidos, do Banco da América já relatou, o Wells Fargo, Chase Bank, o HSBC já relatou problemas na transferência de fundos, né, nessa primeira conversão da transferência de fundos, que está atingindo gradativamente as pessoas que estão recebendo o direito da liquidez no nível 4A, e são muito poucos, amigos. Acredito que nem 50 pessoas no mundo todo já tiveram essas impressões, mas com essas metódicas pesquisas, né, e difíceis pesquisas que eu faço através desses provedores, eu consigo achar algumas indicativas disso. E nós estamos vendo pelo próprio canal do Mark que sistemas estão tendo algum tipo de falha a princípio nessa comunicação. Acredito que é por também já lidar com isso, com essa capacidade, com essa internet que nós temos aqui ainda, e a conversibilidade desses fundos em forma liquidez para contas primárias e secundárias é um processo de adaptação bancária também, porque é bastante dinheiro, estamos falando em quantias de bilhões a princípio, meus amigos, isso já está dando um problemão nesse início, mas cremos, né, que se estão tendo esses problemas é que há certamente as tentativas claras de todo o lançamento desse processo, né, e água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Meus amigos, eu sigo crendo com muita esperança, muito otimismo, e que essas pessoas possam ver esses fundos, assim como todos de nível 3 viram, desde meados de 2018, 2019, e estão aguardando até hoje a autorização dos códigos para mexer nesses fundos que já lhes foram concedidos em forma de liquidez. E nós, no Tier 4A e B, mais precisamente B, aguardando a liquidez visível em contas. Meus amigos, é o processo que estamos nesse momento. E seguindo aqui com mais indicativas, né, propriamente dito, o mercado do ouro ele está crescendo. Os países estão estocando ouro porque vai haver uma revolta e uma transição financeira global, e isso já está acontecendo, meus amigos. Seguindo aqui, irmãos, eu queria trazer algumas atualizações a nível do governo dos Estados Unidos, que está tendo uma coisa muito louca mesmo na Suprema Corte e precisa ser observada, e espero manter a integridade do algoritmo com esses assuntos. Bom, nessa sexta-feira a Suprema Corte se reuniu, né, para decidir sobre o caso Brunson, para decidir se considerava ou não. A petição dizia essencialmente que o governo Biden e o Congresso cometeram traição a não investigar as alegações de fraude eleitoral nas eleições de 2020. Uma eleição fraudulenta é equivalente a uma guerra, pois ambos colocam no poder um vencedor, argumentou o autor, e, portanto, as alegações devem ser investigadas. Se os juízes da Suprema Corte aceitassem o caso e decidissem a favor, isso dissolverá o governo e todo o Congresso. A petição afirma que, se os juízes da Suprema Corte foram alertados sobre todos esses atos de traição, como foram pela apresentação dessa petição de Brunson, e se não fizessem nada a respeito, então esses membros da Suprema Corte também poderiam ser considerados parte da traição e, portanto, estariam sujeitos a penalidades decorrentes de traição, morte por enforcamento no tribunal militar. Os bancos centrais estão em colapso em todo o mundo. Por quê? Porque eles não têm mais permissão para imprimir dólar americano fiduciário e usar euros sem valor. Espera-se muitas corridas bancárias.
O caso Branson vai novamente perante a Suprema Corte para solicitar a audiência. O governo Biden e o Congresso podem ser dissolvidos. O caso afirma que mais de 385 membros do Congresso, além de Biden, Harris e Pence, quebraram seu juramento de posse para proteger a Constituição por não investigar as alegações de fraude de 50 congressistas nas eleições de 2020. A petição pede a remoção desses traidores do cargo. Se não, haverá penalidade por quebrar o juramento do ofício. É uma preocupação pessoal agora dos juízes da Suprema Corte. Essa Constituição salvará a América. Agentes do IRS confirmam que você não é obrigado a pagar imposto de renda nos Estados Unidos. O IRS e o Federal Reserve são instituições privadas, e seu pagamento a eles foi puramente voluntário. Isso não impede o IRS de dar exemplos daqueles que optaram por não se curvar a eles. O nível 4, metodicamente, continua sendo autorizado. No início dessa semana, os contatos de alto escalão indicaram que o nível 4B pode ser líquido em algum momento entre os dias 17 e 20 de fevereiro. Observamos que no Iraque houve mais de 90 prisões por corrupção por dinheiro falsificado. O dinheiro falso eram notas de $100. Eles estão falsificando dólares americanos para comprar mais dinar. Eles estão limpando isso no Iraque e fizeram movimentos maciços limpando a corrupção no Iraque nas últimas 24 horas para uma redefinição de preço. Uma de minhas fontes diz ter sido notificada sobre seu financiamento e disse que foi informada que todos estes fundos estão aguardando a liberação para poder gastar e redistribuir sobre este grupo. Ele é um paymaster, portanto pode ser preciso. Vimos a documentação do nosso departamento estadual também de que o Vietnã precisa aumentar o valor de sua moeda. Eles estão muito desvalorizados. Ainda estou ouvindo que teremos cerca de 30 dias a partir do início desses compromissos e pelo menos 60 dias para trocar as notas antigas do Federal Reserve por novas United States Notes assim que o RV Reset acontecer. Acreditamos que a transição para a República Restaurada foi feita desde a última terça-feira. Isso permitiu que o Tesouro dos Estados Unidos da América acionasse o sinal verde e está permitindo a muitos bancos avançarem para que esses detentores de títulos possam receber liquidez no nível 4A e B e possivelmente já serem notificados para os seus compromissos de trocas. Os detentores de títulos receberão cartas certificadas, mostrando que também receberão um cartão preto, um cartão Black em sua conta. Será enviado para eles e esses detentores de títulos terão acesso a essa conta para gastar esse dinheiro, provavelmente a partir da próxima segunda ou terça-feira, esperamos. O nível 4B segue confiante de que vai poder marcar seus compromissos a partir da próxima semana e receber as notificações disso já neste domingo. Quanto à decisão sobre o caso Branson perante a Suprema Corte, devemos aguardar ser anunciada. Isso mudará o nosso futuro político. Em março de 2023, a maioria dos bancos provavelmente estará em recesso e possivelmente falência, e o dólar americano fiduciário e a libra esterlina não poderão mais ser impressos
ou usados para o comércio internacional. As contas bancárias já foram espelhadas no novo sistema financeiro, Quantum, lastreado em ouro e ativos. Embora você possa considerar a retirada de dinheiro do seu banco antes que eles tentem confiscar os esforços para se manter à tona. E o que está acontecendo nos Estados Unidos sobre o caso Brunson para defender a Constituição está sendo considerado um ato de traição. Esteja preparado para estes desastres naturais causados pelo homem. As elites vão fazer o possível para nos manter presos a essa matriz. Bom, meus amigos, claro, né, as elites com certeza vão fazer de tudo, né, e isso até mesmo se esse caso Brunson for determinado, julgado por todos esses setores, as pessoas vão ver cada vez mais a mudança global que isso vai trazer, né, que isso vai trazer ao mundo, que isso vai trazer principalmente aos Estados Unidos, uma mudança e uma posição esperançosa do segmento de toda essa transição. Eu acredito que isso está acontecendo, meus amigos. Recebemos cada vez mais as indicativas disso e o sistema precisa se reformular, remodelar, pois estamos vendo a grande mídia já suprimindo as principais informações que estão diante dos nossos narizes, né, meus irmãos? Eles não falam sobre isso na mídia, eles não estão falando sobre o real motivo deles estarem falando sobre cada vez mais OVNIs e outras coisas, né? Sendo que isso é só uma fachada e um método de obter destaque para uma informação e deixar de ter, né, o foco em outra. Né? Esse caso está dando o que falar na Suprema Corte dos Estados Unidos. Os militares já interviram, já deram um mandato a esses juízes desembargadores na Suprema Corte que se eles não fizessem, não estiverem diante, né, não levassem em consideração a relevância de todo este caso na Suprema Corte, eles também estarão sendo coniventes. Os militares já deram este mandato, que eles estarão também sendo coniventes e sujeito ao julgamento de pena de morte por fuzilamento, pena de morte por enforcamento, né? Eu acredito, meus amigos, que o Tribunal Militar é severo. Existe isso aqui no Brasil, o Tribunal Militar existe em todo lugar do mundo e, não menos importante, talvez mais importante, e principalmente nos Estados Unidos. Né? Acreditamos também que esse Tribunal Militar vai levar a uma consequência de lei marcial e acredito, né, que a Suprema Corte agora deva estar com o ultimato para fazer isso, para julgar como relevante esse caso e dissolver não só o governo dos Estados Unidos, mas todo o Congresso, com mais de 385 participantes dos Estados Unidos da América. Então é uma reviravolta, meus amigos, é uma reviravolta, é uma exposição. O sistema de transmissão de emergência pode ser ativado para transmitir isso, não só para os Estados Unidos, mas em constância para o mundo inteiro. E muitas dessas ações acontecendo nos Estados Unidos vão levar a um dominó gigantesco de coisas que podem acontecer até aqui no Brasil, que vai estremecer o chão, né, gente, do mundo inteiro. E eu espero que não fique pedra sobre pedra mesmo, que essas revelações venham a ser mostradas, porque nós que estamos aqui cada vez mais suprimidos, morrendo de fome com o preço das coisas, e o Lula só aumentando o salário, agora vai aumentar só em maio, né, o salário, era para ter aumentado já na virada de janeiro, aí agora vai aumentar só em maio o salário para 1.320, né? Já declarou, já falou, já está tudo certo, né? E o aposentado, né, pessoas que vivem salário mínimo, já perderam 5 meses, mas que bom que vai aumentar, né? R$ 108 mais ou menos. Vai para 1.320, né, o salário mínimo, mas só agora também, né? Podia aumentar, né, a partir do mês de março. Mas por que não aumenta a partir de março, só em maio, né? Ah, tudo bem. Fazer o que, né? Política nunca foi boa de nenhuma maneira mesmo, né? Então, enquanto tivermos pessoas
né, que não tem compromisso verdadeiramente com o próximo, que não tem amor aos cidadãos, na política não teremos um avanço no mundo. E o homem já mostrou-se muito ineficaz nessas obras. Só mesmo um governo espiritual, celestial, do nosso amado Cristo Salvador, retornando, é capaz de colocar no eixo toda essa nação perdida que está hoje, meus amigos. E é o que eu sigo com informações humildemente no restante dessa sexta-feira, meus amigos, que eu gostaria de compartilhar. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial, Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz. É o infinito! E além! E sempre além, meus amigos. Até amanhã, se Deus quiser. Eu volto amanhã com novidades, né, na disposição de muitas informações. Tenham todos vocês um excelente final de semana, abençoado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a partir de amanhã dessa sexta-feira, né, que tem um restinho bom de sexta-feira, e a partir de amanhã também, meus amigos. Não vou dar um tchau aos irmãos nesse momento, que está começando a me dar uma levezinha dor de cabeça, né? Acho que é pela leitura, pelo dia também, mas vamos seguindo, né, meus irmãos? Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, meus amigos.